Ele tinha dinheiro, tinha conforto, tinha carro, mas quando o próprio pai implorou ajuda para uma cirurgia, ele virou as costas. A cidade inteira se uniu para salvar aquele homem. E o silêncio do filho rico ficou marcado para sempre. Só que o destino não deixou barato. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado. Mas o que aconteceu nos dias seguintes transformou vergonha em lição e orgulho em arrependimento. Prepare o coração, porque essa história mostra como a vida cobra e também como ela pode dar a chance de recomeçar. Pegue seu café, se acomode na cadeira e fique comigo até o fim, porque aqui no O que o Povo Conta, cada detalhe muda tudo. Ninguém esquece o som daquela resposta. Não foi apenas um jeito seco de recusar. Foi como se a palavra tivesse fechado uma porta que já rangia há anos. O pai, seu Antônio, respirando com dificuldade, pediu ajuda ao filho que vivia na cidade grande, dono de carros e de uma vida confortável. O filho, Carlos, não hesitou. Não poderia. Não era o momento. Tinha outros compromissos. As palavras saíram frias e precisas, e na mesma hora, a casa inteira pareceu encolher. A família sempre foi simples, de trabalho duro e de fé. Seu Antônio construiu a vida com as próprias mãos, picando pedra, plantando e ajudando onde podia. 2 filhos cresceram sob esse teto. Carlos, que saiu cedo e encontrou o prumo do dinheiro. E Pedro, que ficou, casou com a vizinha, abriu uma pequena quitanda e passou a cuidar do pai quando a idade pesou. Eles eram quase opostos, mas em comum tinham o mesmo nome de menino e o mesmo cheiro de casa. Quando o diagnóstico veio, o coração apertou. O médico falou da cirurgia urgente, dos riscos, dos custos. Pedro foi correndo para onde pôde, pedindo ajuda no que tinha. Vendeu um terreno, pediu empréstimo ao vizinho. Fez vaquinha no mercado da cidade. A notícia também chegou à cidade grande, ao telefone frio de Carlos. Pedro imaginou que o irmão viria, que o dinheiro viria. Mas a resposta que recebeu foi um silêncio que doeu mais que qualquer negativa direta. As lembranças daquela recusa são vivas e longas. A mãe, já cansada de noites em claro, não entendeu. Por que o filho que tinha tanto poderia fechar as portas? Os vizinhos cochichavam, alguns com pena, outros com julgamento. Pedro sentiu o peso na alma, porque sabia que fazia o que podia, mas sabia também que não havia recursos suficientes para a cirurgia que salvaria o homem que lhe dera tantas tardes no quintal. A comunidade, no entanto, mostrou um outro lado da vida. Rompeu-se uma corrente de generosidade. O padeiro emprestou parte do dinheiro. A dona do salão fez uma rifa. O padre chamou os fiéis. A clínica de um médico amigo concordou em reduzir honorários e o hospital cedeu parte do material. Parecia que a cidade inteira estava disposta a carregar nas mãos o que um único braço recusara. Foi assim, com um misto de orgulho e vergonha, que seu Antônio foi levado para a cirurgia. Na sala de espera, Pedro sentou-se e não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram só as contas, nem só o suor. Eram as lembranças dos pratos divididos, dos conselhos sem palavras que o pai dava olhando as plantas. Era a certeza de que o destino daquele homem estava pendurado em gestos que tinham nome e endereço. Cada vez que o telefone tocava, Pedro pensava que era Carlos se arrepender, que vinha a solução. Mas as chamadas vinham de outras vozes, e o silêncio do irmão crescia como uma nuvem. A cirurgia foi longa. Quando finalmente o cirurgião saiu, com o rosto marcado pelo tempo, disse: "Deu certo, mas vai precisar de meses de recuperação." Foram dias de angústia e noites de vigília. O corpo de seu Antônio lutava,
E a família em volta também lutava. Havia uma conquista no ar, mas a ferida da recusa continuava aberta. Enquanto o pai se recuperava, a cidade comentava. Alguns defendiam Carlos. Ele tem seus motivos, sua vida. Talvez não pudesse. Outros gritavam que riqueza não é desculpa para a falta de humanidade. Para Pedro, a sensação era estranha. Cuidado não se mede em dinheiro. Ele sentia, mas percebia também que, naquela balança, a presença do irmão era o peso que faltava. O tempo, que costuma ser professor e juiz, trouxe notícias que ninguém esperava. Chegou primeiro como rumor, depois como manchete nas redes menores. A empresa de Carlos estava em apuros. Uma fraude, dizem, ou uma má gestão, talvez ambas. Clientes saíram, fornecedores cobraram, e a fortuna que antes parecia sólida começou a ruir como areia entre os dedos. Havia uma pressa na cidade grande, meninos com pasta correndo, advogados cochichando. Em poucas semanas, o homem que era símbolo de sucesso perdeu contratos. Depois, perdeu prédios. E, por fim, teve de vender o carro que gostava de mostrar. Para quem mora no interior, essa queda chegou como um vento que vira tempestade. A notícia se espalhou e as conversas que antes apontavam o dedo passaram a ter um tom diferente. Surpresa, incredulidade, talvez um pouco de compaixão. Carlos, homem que sempre fechou portas com educação, passou a atender telefonemas com voz trêmula. Havia uma exposição pública que ele não soube manejar. E assim como a vida dá, a vida tira. O dinheiro que antes apontava poder agora se revelava frágil. Quando a notícia chegou à casa onde seu Antônio se curava, foi Pedro quem falou primeiro. Havia curiosidade, mas também um receio quase infantil de ver alguém que humilhara bater com o nariz na mesma porta que fechara. Carlos não apareceu. Ele mandou mensagens, desculpas que pareciam ensaiadas. Pedidos de ajuda começaram a surgir, mas desta vez, a quem dirigiam? Ao filho que sempre esteve ao lado do pai. A cidade assistia ao desenrolar com olhos arregalados. O irmão, que antes fechara a mão, pedia agora o ombro. A comunidade se dividiu. Alguns diziam para não atender, que era lição, que certas cicatrizes deviam doer para ensinar. Outros, mais inclinados à misericórdia, sugeriam que a ajuda fosse estendida porque ninguém sabe o dia de amanhã. Pedro sentiu o peso dessa decisão. Ele estava exausto, tinha dívidas, mas também tinha nojo da ideia de encontrar motivos para negar ajuda ao seu próprio sangue. No fim, o que pesou foi outra coisa. O pai. Era dele que Pedro cuidava. E era a visão do homem que o criou pedindo paz que resolveu a sua resposta. Carlos voltou à cidade pequena de forma diferente. Não vinha como aquele genro perfeito que se orgulhava do terno e do carro. Vinha com olhos fundos, passado por noites sem dormir, sem a convicção do dono da verdade. Pediu perdão, pediu ajuda, pediu um emprego, pediu um copo d'água. Pedro recebeu o irmão com a mesma calma que abraça um animal ferido. Havia amor. Havia também uma diferença entre acolher e esquecer. O reencontro foi tenso e profundo. Havia perguntas que não cabiam em respostas simples. Pedro lembrou tudo, cada pequeno gesto que fazia antes da cirurgia e depois. Carlos falou do medo, da vergonha, da queda. Era fácil imaginar a cabeça daquele homem, antes tão acostumada ao controle, agora perdida sem a rotina do poder. O que Pedro fez foi oferecer o que seu pai sempre dissera. A vida pede reparo, e não vingança. Cuidou do irmão, deu-lhe um emprego modesto, mostrou como a comunidade ainda podia acolher quem estava disposto a mudar. Mas o destino tinha uma última carta. Alguns dias depois,
A família foi chamada à pequena sala da casa onde seu Antônio repousava. Havia cartas, documentos e o barulho quase sagrado de passos que levavam a uma verdade que todos pressentiam, mas ninguém podia adivinhar. O coração de Pedro batia rápido. O de Carlos parecia uma máquina tentando ajustar-se ao novo ritmo. A mãe, com as mãos trêmulas, abriu o envelope que trazia as vontades do homem que sempre evitara vaidades. O testamento não foi escrito em palavras vingativas. Pelo contrário, seu Antônio escreveu sobre amor, sobre trabalho, sobre dignidade. Contou como se sentira ferido pela recusa. Contou também das noites em que o filho mais velho lhe telefonara, pedindo conselhos quando o mundo financeiro desabava. Mas havia algo mais. Uma decisão tomada com a clareza de quem já viu a vida inteira. Legou a casa onde viveram para Pedro, como reconhecimento pelo cuidado nos dias difíceis. Deixou também uma quantia para os netos, para que pudessem estudar e seguir em frente. Para Carlos, reservou algo pequeno e com uma condição que ninguém esperava. Se quisesse receber, teria de provar que aprendera a cuidar, dedicando 3 meses inteiros para cuidar de alguém vulnerável, sem salário e sem luxos. A sala ficou em silêncio. Essa condição foi percebida por muitos como uma lição, por outros como compaixão firme. Carlos olhou para o pai, com os olhos a pedir mais do que perdão. Pedia aprovação. E seu Antônio, com a força que vinha de uma vida inteira de sol e vento, olhou para o filho e sorriu. Não foi um sorriso de vingança. Foi um sorriso que dizia: aprenda. O pedido mudou tudo. Carlos aceitou. Talvez por orgulho ferido, talvez por verdade tardia. Passou então os meses seguintes lavando pratos na escola municipal, arrumando o armazém da paróquia, visitando idosos que ninguém visitava. Ao começar a viver sem o empenho do luxo, algo nele foi se desmanchando para dar lugar a outra pessoa. Não foi uma transformação da noite para o dia, mas foi real. Ao ver o irmão trabalhar, ajoelhar-se para recolher fruta caída e conversar com quem antes não admitiria estar abaixo do seu prestígio, Pedro viu um homem se redescobrindo. O que mais surpreendeu a cidade, no entanto, foi a mudança de Carlos por dentro. Ele trouxe notícias, sim, de fracassos, mas trouxe também o respeito do sorriso de uma criança que ganhou um livro de presente e dos idosos que choravam quando recebiam visita. O homem que negou ajuda aprendeu o valor de quem cuida. E o que parecia apenas uma reviravolta financeira transformou-se em reviravolta moral e emocional. Quando finalmente o prazo terminou, a família se reuniu outra vez. Desta vez não havia rancor nos olhos de seu Antônio. Havia paz. Ele entregou ao filho um pequeno envelope com a quantia que havia prometido. Mas houve algo maior. Um abraço que durou mais do que as palavras. Carlos chorou, e ninguém olhou para ele com desprezo. Havia compreensão de que, às vezes, a lição precisa de tempo para ser aprendida. A cidade inteira aprendeu algo com essa história. Que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra sempre o respeito, a proximidade, o cuidado. Que humilhar um pai, mesmo com palavras educadas, deixa marcas que o tempo precisa curar. E que o destino muitas vezes não pune com escárnio. Ele propõe oportunidade de mudança. Nos dias finais do pai, quando o corpo já pedia descanso, os 2 filhos sentaram-se juntos na varanda. As mãos enrugadas de seu Antônio passaram pelas cabeças dos meninos que um dia correram no terreiro. Ele falou baixo, com a voz de quem guardou segredos bons e ruins. Não quero que morram brigados. Quero que aprendam a cuidar. E pediu para que, depois dele, cada um pudesse seguir o seu caminho, mas com a certeza de que família é sentir, não calcular.
Alguns dias depois, quando seu Antônio partiu, a tristeza foi grande, mas havia algo novo no ar. Um laço remendado que não se desfaria na primeira ventania. Carlos voltou à cidade grande com menos bens, mas com algo que o dinheiro nunca dera: a capacidade de estar presente. Pedro ficou com a casa, as memórias e com a tranquilidade de ter feito o que o pai esperava. A reviravolta financeira que assustara os vizinhos terminara, no final, numa reviravolta muito maior. Uma reviravolta do coração. E se você perguntar qual foi a lição, eu diria que foi simples e dura. Quando uma porta fecha por falta de compaixão, o destino pode abrir outra porta que nos ensine a ser melhores. Nem sempre a justiça vem com troféus ou cair de fortuna. Às vezes vem com a oportunidade de servir, de ajoelhar-se e de finalmente entender que ajudar a quem nos deu vida é mais do que pagar contas. É reconhecer nossa dívida de amor. No fim, aquela negativa que doeu tanto serviu como semente. Alguns ciclos se quebraram, outros nasceram. O que restou foi uma família que aprendeu. Tarde, talvez, mas aprendeu que o que vale no fim não é o que se tem, e sim o que se faz com o que se tem. E essa reviravolta, mais do que financeira, foi uma reviravolta emocional que deixou todos em choque. Não pela vingança, mas pela reconciliação que mostrou que sempre é tempo de mudar. Você gostou dessa história? Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa dessa mensagem hoje. Até o próximo vídeo.